A história da interpretação de conferências. Você sabe quando começou a interpretação de conferências como profissão? É sobre isso que iremos falar. A interpretação de conferências como profissão começou no início do século XX, com as conferências de paz realizadas em Paris, no fim da Primeira Guerra Mundial. A profissão se consolida com a criação da Liga das Nações e, posteriormente, a criação da ONU em 1945, e com o aumento de inúmeros organismos internacionais. A língua diplomática da época era o francês, mas depois o inglês foi incluído. É importante ressaltar que, nessa época, os intérpretes não tinham qualquer formação para o exercício da profissão. A sua grande maioria era de homens e professores. Esses intérpretes aprenderam a interpretar interpretando. A modalidade de interpretação era a interpretação consecutiva, longa ou curta, e a tradução à vista de texto escrito, que era a tradução feita para documentos. E tinha também a interpretação sussurrada. A interpretação, nessa época, era vista como uma obra de arte, como algo miraculoso. Às vezes, os intérpretes eram aplaudidos. Os intérpretes ocupavam uma posição de destaque, pois se sentavam na tribuna ao lado de autoridades a fim de traduzir os seus discursos. Em 1925, foi criado o sistema Phelan-Finlay para interpretação telefônica. Esse sistema objetivava agilizar a tradução. Ele dependia de uma transcrição estenográfica feita do original, que ia a seguir ser traduzida pelo intérprete. Mais tarde, esse sistema foi aperfeiçoado para o que é a nossa tradução simultânea atualmente. Esse tipo de tradução simultânea foi muito criticado pelos membros da Liga das Nações. Eles alegavam que a interpretação simultânea despersonificava o intérprete, causava perda de prestígio e não era tão precisa quanto a consecutiva. No entanto, com a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, o sistema foi bem aceito. Isso porque a maioria dos seus participantes, os participantes dessa organização, era de sindicalistas e empregados. A maioria de pessoas monolíngues, portanto, não entendiam nem o inglês e nem o francês. Esse sistema possibilitava que eles entendessem as palestras, os discursos na sua língua de origem. Bom, já que falamos da OIT, vamos falar das condições de trabalho dos intérpretes. As condições de trabalho dos intérpretes eram precárias, porque os intérpretes já não ficavam nas tribunas, mas em subsolos que eram sem ventilação, com uma acústica péssima, porque ficavam embaixo das tribunas e os intérpretes ficavam ouvindo os passos de quem estava na tribuna, e isso afetava na qualidade da interpretação. Bom, os julgamentos de Nuremberg e a interpretação simultânea. A interpretação simultânea ganhou enorme destaque com esses julgamentos. Vários intérpretes consecutivos e outras pessoas sem experiência em interpretação, mas com excelente competência linguística, foram escolhidas para trabalhar nesse julgamento. O responsável pelo treinamento dos intérpretes e pela introdução das cabines de vidro chamadas de aquário foi o coronel Léon Dostert.
O uso dessas cabines era importante para que os intérpretes pudessem ver o que acontecia no recinto e, assim, ter uma compreensão global do evento. Essa tradução, essa interpretação simultânea possibilitava que fossem feitos os questionamentos de cross-examination e isso ajudava no entendimento do julgamento, né? Dostert também organizou a equipe de simultânea da ONU. Foi a partir da adoção da interpretação simultânea que a ONU passou a ter os 6 idiomas oficiais: o árabe, o chinês, o espanhol, o francês, o inglês e o russo. As décadas de 60 e 70. A partir das décadas de 60 e 70, os intérpretes começaram a ser vistos como profissionais e não mais como prodígios. Em 1980, chegaram os intérpretes com formação profissional na ONU. Falemos do Brasil. No Brasil, a interpretação de conferências como profissão chegou na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, como no restante do mundo, os intérpretes foram formados pela prática. A maioria dos intérpretes no Brasil eram autônomos ou independentes e, por isso, enfrentavam várias dificuldades. Cito algumas delas. 1. O número de horas e remuneração variáveis. 2. Diferentes eventos, consequentemente, diferentes assuntos. 3. Interpretar palestrantes sem prática. Palestrantes que geralmente liam textos escritos e falavam com muita rapidez. 4. Os intérpretes independentes no Brasil trabalhavam em 2 direções, do inglês para o português e do português para o inglês. No Brasil, 5. No Brasil, de um modo geral, na maior parte dos casos, só havia a interpretação de inglês e português. O espanhol e o francês eram inexpressivos. Bom, falemos agora sobre a Organização Pan-Americana de Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde fez, em 1948, uma conferência que foi muito importante para o Brasil. Foi nesta conferência que foi criado o grupo da EDIT, que era um grupo informal de intérpretes de conferências simultâneas do Rio de Janeiro. EDIT, diferentemente dos outros intérpretes, tinha formação em interpretação. EDIT dominou o mercado da interpretação durante as décadas de 50 e 70. EDIT privilegiava o seu grupo de intérpretes, prezando a hierarquia e a antiguidade. Talvez por causa disso, ela tenha rejeitado vários intérpretes iniciantes que vieram a ser muito importantes no mundo da interpretação no Brasil. Dentre as pessoas que foram recusadas por EDIT, cito Jaqueline Branco, Cecília Assunção, que fundaram a APIC, Associação para Intérpretes de Conferências do Rio de Janeiro. Maria Cândida Bordenave, que também foi rejeitada por EDIT, implantou o Programa de Formação de Intérpretes da PUC, o primeiro a existir no Brasil. Assim, ao recusar pessoas como Jaqueline Branco, Cecília Assunção, Ulla Schneider e tantos outros, EDIT propiciou involuntariamente a queda de hegemonia do seu grupo de intérpretes no Brasil. Antes do grupo de intérpretes, gostaria de mencionar Ângela Livai, que também foi uma intérprete que aprendeu a interpretar interpretando. Aos 18 anos, ela conta de um episódio quando foi interpretar na USP.
e ela estava numa cabine improvisada, precária, bem apertada, e uma das frases que ela tinha que traduzir era: "And the River Nile overflowed its bank." Ela esqueceu a tradução da palavra overflowed e ficava repetindo, e o Rio Nilo, e o Rio Nilo. Com isso, ela estendeu os braços que bateram nas paredes da cabine, e as paredes caíram por cima dela. Deitada no chão, ela gritou, e o Rio Nilo transbordou. Foi ovacionada pela plateia. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa. Falamos sobre a interpretação de conferências como profissão. Vimos que no início a maioria dos intérpretes era homem e que atualmente a maioria é mulher. Também vimos que a maior parte dos intérpretes aprendeu a interpretar interpretando, mas no decorrer do tempo foram criadas escolas de interpretação no Brasil e no mundo. Espero que nossa conversa lhes incentive a investir na profissão. Boa noite.